Fala, meu caro investidor, como é que você tá? E começamos a temporada de balanço, um momento que eu adoro, porque eu sempre consigo, nesses momentos, revisar um pouco das minhas expectativas a respeito das empresas e tudo mais. E neste momento eu gosto sempre de abrir com a Neo Energia, que é uma empresa que eu venho acompanhando há muito tempo. Tenho diversos colegas aqui no YouTube, que inclusive também estão lá no nosso grupo do WhatsApp, que o pessoal fala muito dessa empresa, tem posição montada. Alguns, inclusive, tem preços lá na casa de 16, 17 reais, épocas, inclusive, que eu falava, opa, será que não está com desconto em relação ao que a empresa pode gerar? E claro, não é uma recomendação, mas naquele momento, pelo entusiasmo que eu trazia o ativo e que mais uma vez eu vou trazer, vocês vão perceber o porquê que eu gosto tanto desse ativo aqui, tá bom? Então, só para que a gente comece, né, a Neo Energia, que é a Neo 3, ela tem apenas ações ordinárias, está aqui no novo mercado, e para apresentar para você o que essa empresa faz, ela é muito conhecida por ser uma distribuidora de energia, que está aqui muito em redes. Ela tem aqui também uma parte de geração de energia, que nós já vamos conversar, renováveis, que aqui a gente entra também com geração distribuída, e ela tem a parte de térmicas. Aqui ainda eles não colocam para a gente, mas eu já vou trazer para vocês também, que eles também têm a parte de transmissão de energia. E nós vamos falar muito ainda de transmissão de energia, porque é um ponto importante, que inclusive um colega lá no grupo do WhatsApp, ele leu aqui os resultados e ele falou, André, eu tô com uma dúvida aqui no fluxo de caixa. Você pode me ajudar a compreender? Porque eu achei que ela gerou pouco caixa operacional. Você pode melhorar um pouco isso daqui para mim? Você pode dar uma luz? E claro, eu vou atender o seu pedido, mas antes nós vamos falar um pouco dos resultados aqui da empresa. Só para você dar uma olhada, né? Vamos pegar um pouco dos destaques, mas antes, claro, o pessoal gosta bastante dessa tabelinha aqui. A receita operacional, considerando trimestre contra trimestre, evoluiu 23%. Eu gosto de olhar períodos um pouco maiores e tivemos aqui um crescimento de 8%. A margem bruta dessa empresa até que está razoável, né? Teve um acréscimo 43%, 9 meses contra 9 meses de 11%. O EBITDA caiu um pouquinho, mas nós já vamos falar um pouco sobre isso. Resultado financeiro ficou bem estável, apesar do que quando você olha a Selic lá em 2023 e agora em 2024, não conseguimos perder a casa dos seus acima de 2 dígitos e claro, muito provável que nós voltemos a uma Selic de 11% ao ano, o que vai mais uma vez apertar aqui no resultado financeiro da Neo Energia. Por que aperta, né? Porque quando você for ver aqui, a dívida líquida sobre EBITDA da empresa está, sim, um pouco maior. Ela vem crescendo ano após ano. É uma dívida líquida apertada? Sim, é uma dívida líquida apertada que vai fazer por muito tempo que ela não pague dividendos tão generosos. Só para você ter uma ideia, quando você vai no RI da empresa, a política de dividendos dele é de, no mínimo, 25%. Claro, eles colocam no mínimo, sabendo que no futuro eles podem distribuir um pouco mais. Só que 25%, considerando a alavancagem da empresa, pode ser que eles consigam pagar talvez 4%, no máximo ali 5%, sendo muito generosos. O que eu não acredito que vai acontecer, porque essa dívida realmente hoje está pesando bastante, tá? Vamos dar uma olhada um pouco nos destaques e eles trazem aqui para a gente dados fundamentais. Vamos lá. O crescimento de 4% aqui na energia injetada, incluído geração distribuída, e eles trazem aqui um aumento de 7%, vamos dizer, 9 meses contra 9 meses. As despesas operacionais, elas se mantêm controladas, isso é ótimo, porque nesse segmento de distribuição de energia, vê se você concorda comigo. Quantos funcionários você precisa para atender uma cidade que depende ali dos seus postes? Poxa, vários. Quantos funcionários você precisa para uma linha de transmissão? Talvez 3. Quantos funcionários você precisa para uma usina hidrelétrica? Talvez 10 funcionários. Agora, por uma parte aqui de distribuição que você precisa dos seus milhares de funcionários, é muito mais pesada a despesa. E quando você vê que isso está controlado, um aumento bem baixo aqui, considerando 9 meses contra 9 meses de apenas 4%, me parece ser um bom indicativo de que eles estão conseguindo controlar muito bem os gastos deles, tá bom? O EBITDA, eles mostram aqui pra gente que ele caiu. Por que ele caiu? Reajustes tarifários negativos, isso é péssimo. Além disso, eles também tiveram um fim do contrato da Termoelétrica Pernambuco no segundo trimestre de 2024. Ou seja, você tem lá uma termoelétrica, tá bom? Vou até tentar fazer um desenho bem mais ou menos. A termoelétrica tá aqui e aí ela vai distribuindo aqui a
geração de energia, ela vai fazendo a geração de energia conforme a demanda for exigida. Só que no momento que você encerra o contrato, poxa, essa energia também não é mais gerada, você cortou uma fonte de renda. E claro, se o resultado da empresa não caísse, seria até uma surpresa, mas caiu bem pouco, tá? 5%. Entretanto, e aí por isso que esse canal aqui é valioso para você, eu quero que você veja que terminou no segundo trimestre. Entretanto, eles tiveram uma antecipação da disponibilização de energia lá na Termo Pernambuco, que iniciaria em julho de 26 e agora ela vai começar em outubro de 24. Portanto, nós conseguimos antecipar em grandes números aqui praticamente 2 anos de receita. Ou seja, quando a gente faz inúmeras contas, fica muito claro que o valor que estava lá na frente da empresa, ele foi trazido para hoje. Então, será que não vale a pena a gente revisitar o caso aqui e pensar que no próximo trimestre nós vamos ter um resultado bem maior por conta dessa Termo Pernambuco de volta? Me parece que é o caso. O lucro da empresa, apesar de ter os grandes juros para serem pagos, de terem inúmeras outras coisas, mas o lucro ajustado da empresa ficou aqui na casa de quase R$1 bilhão. Considerando os 9 meses, estamos falando aqui de quase 3 bilhões, tá bom? E só para depois a gente fazer algumas contas, eu posso até projetar para vocês qual seria mais ou menos o dividendo que a empresa pode pagar. E na verdade eu vou fazer isso agora, porque eu sei que vocês gostam, né? Então vamos lá. Para falar de dividendos, que eu sei que vocês gostam, tá aqui em cima. Vamos na parte de dividendos aqui da empresa. Só para você ver no calendário. Não é provável que ela pague por agora, porque normalmente ela paga em janeiro, abril e julho. Tá bom? Então você pode ver até aqui embaixo, tem a fonte, né? Você pode ver o dividend yield, está na casa de 4,9, 5, o que é muito provável que ela consiga repetir. Até porque os seus lucros devem ficar muito parelhos ao que foi nos anos anteriores, muito por conta dos juros que estão sendo pagos. A despesa financeira da Neoenergia está comendo muito o resultado e, como nós vimos, a dívida líquida sobre o EBITDA está na casa de 3,4 vezes. Ou seja, estamos falando aqui que demoraria aproximadamente, considerando o EBITDA de hoje, mais 3 anos para a gente conseguir pagar toda a dívida. Ou seja, quem comprar hoje e aguentar esses 3 anos e lá na frente a empresa conseguir retornar o capital para o seu acionista, pode ter um baita dividendo. Mas nós vamos fazer essa conta daqui a pouquinho. Vamos até pegar aqui os números da empresa. Deixa eu só pegar onde ficam a quantidade de ações dela. Está aqui, ó. Número de papéis, 1,21 bi. Então, vamos fazer aqui algumas contas. Vamos pegar aqui o release de resultados. Só para facilitar a minha vida, eu vou pegar esses 2 bilhões 923. Eu vou imaginar que no quarto trimestre ela consiga devolver esses 908 milhões, ou melhor, já que a Termo Pernambuco vai entrar, eu vou colocar mais um valorzinho aqui. Então, 950 milhões é o que eu acredito. Ela teria um lucro final em 2024 de 3 bilhões 873 milhões. Só para a gente ver quanto que foi no ano passado, né? Vamos ver aqui em 2023. Ó, ela teve um lucro de 4,53, ou seja, ela cairia o lucro em relação ao ano passado. Agora, vamos ver quanto que isso daria em dividendo, né? Multiplicar isso aqui por 25%, daria esse valor de 968 milhões. Então, se nós dividirmos esse valor aqui de 968 milhões pela quantidade de papéis, que ela tem 1 bilhão 210 milhões de ações, eu estou falando aqui de um dividendo de 80 centavos por ação. Considerando que a Neoenergia hoje está cotada em R$19,30, vamos fazer a conta, dividido por 19,3, vamos multiplicar por 100, isso daria um dividend yield na casa de 4,14%, não muito distante do que foi pago no ano passado, ou pelo menos nesses últimos 12 meses, mas não é aquele dividendo, tá bom? Vamos continuar. Quando eu falo que a empresa ela tem muito ainda para crescer, olha só o tamanho do CAPEX, né, do investimento dela, de 6,7 bilhões nesses últimos 9 meses, sendo que mais da metade foi apenas em distribuição, que é o core da empresa, tá? Como eu já falei para vocês, a antecipação aqui da Termo Pernambuco, sucesso na conclusão da OPA da Cosern, você pode ver o reajuste tarifário da Electro, que foi ligeiramente positivo aqui de 0,69 a partir de agosto, a Neoenergia Brasília com uma
parcela já maior, né, de 5% a partir de outubro. Ou seja, olha só quanta coisa tem para acontecer em outubro. Você tem essa parcela aqui de Brasília, você tem a Termopernambuco que vai começar também em outubro, ou seja, esse quarto trimestre ele tende a ser um trimestre bem mais interessante para a Neo Energia, tá bom? E o que o colega perguntou lá no nosso grupo do WhatsApp é o seguinte: André, eu vi que o lucro geral da empresa ficou nesses últimos 9 meses na casa aqui dos seus aproximadamente 2,9 bi, 2,8 bi. Só que quando eu olho para a geração de caixa operacional, que ficou em 1 bi 500, eu achei pouco. Vamos entender o que está acontecendo, né? Você tem que perceber o que impactou este valor para você chegar a esse valor aqui embaixo. E o que acontece? Quando você tiver algo fora de parênteses, significa um resultado positivo. Quando você tiver algo entre parênteses, significa que é um resultado negativo. E quando você começa a olhar cada uma dessas coisas, olha só. Olha essa parte que interessante. Quando você vê a concessão de ativos de transmissão, você, nos 3 meses do ano passado, você consumiu 2,1 bi e nesses 9 meses de 2024 você consumiu 3,8 bi. Eu puxei aqui algumas reportagens anteriores, uma de 2018, que a Neo Energia ganhou 4 lotes no leilão de transmissão da Neo, e agora, praticamente em 2022, ele ganhou outros 2 lotes bastante grandes, de quase 2.000 quilômetros de linha entre aqui Minas Gerais, São Paulo e Mato Grosso. Portanto, quando você vê que a empresa ela gerou um determinado caixa, ela está destinando parte desse caixa para ativos de transmissão. Por que eles não estão na parte de investimentos? Eles estão aqui na parte de variação de capital de giro. Porque nós não estamos falando de um investimento que ele simplesmente vai entrar depois para imobilizado. Na verdade, esses ativos de concessão de contrato, no final da concessão, eles voltam como amortização. Então, eles ficam aqui na parte de operacional, porque esse contrato ele tem um valor final, e é exatamente por isso que ele não fica na parte de investimentos, tá? E a gente, claro, pode seguir aqui um pouco mais para enxergar o que aconteceu na empresa, tá? Para a gente perceber um pouco mais da empresa. Concessão aqui, ó, ativos de distribuição, aqueles 3,8 bi que eu falei para vocês. Nós temos aqui a aquisição de imobilizado, intangível, isso também é bem pouco, até porque o grosso que realmente a empresa se importa é na parte de distribuição e na parte que eu mostrei para vocês lá em cima de transmissão de energia, tá? Nesse caso aqui, como que a gente poderia mais ou menos interpretar esses dados? Que o fluxo de caixa livre da empresa, ele foi negativo nesse momento. Ou seja, significa que o dinheiro que entrou no bolso aqui da empresa foi menor do que ela teve que gastar num determinado período em relação aos seus investimentos. Exatamente por isso que a gente pode perceber aqui que a empresa, apesar de toda essa situação, ela teve uma geração de caixa, ou pelo menos um caixa positivo. Mas por quê? Porque ela teve aqui, ó, captação de empréstimos. Ou seja, significa que para fechar as contas no verde, ela falou o seguinte, ó, a minha operação foi deficitária. As minhas dívidas, né, com investimentos, elas comeram muito do meu resultado, ou seja, não consegui fazer frente a isso e ficou essa margem negativa. Para eu compensar uma coisa e outra, eu fiz empréstimos. Então, para os empréstimos ficarem equalizados, eu peguei um valorzinho para ficar aqui 0 a 0 e exatamente por isso que ela conseguiu ficar com caixa positivo. Eu devo me preocupar? Bem, aqui me parece que não. Por quê? Porque a empresa hoje ela tem um caixa de 7 bilhões e 700 milhões de reais, então ela tem como fazer frente a investimentos, ela tem como fazer frente ao pagamento das suas dívidas, e apesar de ela estar bastante alavancada, não me parece que é uma empresa que vai dar muita dor de cabeça para o seu acionista. Por quê? Porque quando você olha para os dados operacionais, ela mantém níveis de eficiência bons, ela tem uma inadimplência relativamente baixa, e ela tem muitos gatilhos de curto prazo que devem vir agora nesse quarto trimestre, que vão trazer uma gordurinha a mais para o resultado. E tudo isso tem como potencializar ainda mais no futuro a geração de caixa, desalavancagem, etc, etc. E é muito comum que essas empresas, especialmente falando de distribuição de energia,
tenha uma dívida líquida sobre EBITDA na casa dos seus 2,5 até algumas a 4 vezes. É normal, eu não digo que é o melhor dos cenários, até porque para quem pensa em dividendo, uma dívida líquida superior a 3 vezes normalmente não é legal, mas nesse caso, pensando em ficar com uma empresa que pode se valorizar muito e no futuro ser uma boa pagadora de dividendos, talvez possa ser interessante para compor o seu caixa. Talvez tenha uma questão do controlador, que é a Iberdrola, que tem algumas questões relacionadas a royalties e outras coisas que talvez você possa depois dar uma pesquisada, porque é algo fundamental se você quer investir nessa empresa. E, claro, se alguma dessas informações foi útil para você, deixa seu comentário aqui embaixo, me fala qual é o próximo resultado que você quer ver aqui no canal e não esqueça de se inscrever, porque isso é fundamental para saber se o meu trabalho está valendo a pena para o YouTube e para você também. Então, por hoje é isso. Muito obrigado e tchau!